conosco nesta noite, pastor Genival Bento, esse príncipe de Deus, que vem para nos abençoar mais um julho, mês de renovação. Primeira vez que ele pregou para nós foi no ginásio ali. E daquele tempo para cá, Deus tem nos dado esse grande amigo, cheio de Deus, que vai vir coisa boa aí. Meu lenço está ali. Vamos receber esse homem de Deus. Como a gente quer receber? Seja bem-vindo em nome do Senhor Jesus. Deixa Deus te usar. Queridos, com muita alegria quero saudá-los com a paz do Senhor. Abram as vossas Bíblias, por favor, aqueles que assim podem, no livro do profeta Ezequiel. Enquanto os irmãos procuram, externo a minha gratidão a Deus pelo privilégio de mais uma vez mais poder servir ao meu amigo, a quem tenho grande estima. Capítulo 28 tem 2 versículos, o 15 e o 16 diz o seguinte: eu estou fazendo uso da versão NVI, a nova versão internacional, e ela diz assim: você era inculpável ou perfeito em seus caminhos, desde o dia em que foi criado até que se achou maldade em você. Por meio do seu amplo comércio, você encheu-se de violência e pecou. Por isso eu o lancei humilhado para longe do monte de Deus e o expulsei, ó querubim guardião, do meio das pedras fulgurantes. Para a leitura, diga misericórdia. Para o texto, toma os vossos assentos. Quero agradecer, como eu vinha dizendo, ao pastor Samuel, porque eu tenho grande admiração pela sua originalidade, a sua humildade e a maneira que sempre tem nos cuidado de mim e designado aqueles que assim também cuidam de mim de uma forma excepcional. Pastora Ana Miriam, muito bom revê-la, agradeço, e a sua família, ao pastor Raul, primeiro vice, e em nome deles agradeço a todo este coeso ministério, composto de homens capazes, amigos, e dentre eles quero agradecer ao presbítero Denis pela receptividade desde a minha chegada, pastor José Roberto, que sempre é quem tem nos contactado e temos uma amizade muito íntima, e que Deus recompense-os a todos. Queridos, como o julho é renovação, é a proposta, e renovar não precisa tentar explicar nem querer, pois o termo já está dizendo, é algo que já foi perfeito, foi novo. Eu quero tomar por base esse texto para falar-lhes sobre um cântico novo. Quando nós observamos o texto, os irmãos observam que o seu contexto, ele traz uma história, quando Deus usa e abre o leque para Ezequiel, para tratar de um problema de soberba, de orgulho. O que é interessante é que o relato de Ezequiel, dentro do contexto do capítulo 28, ele vai além da história da humanidade, com base no que nós lemos. Implica-se a dizer que, segundo um contexto de visão teológica, este contexto era no período da terra mineral, aonde as pedras fulgurantes, pedras eram na superfície da terra. E esta terra era habitada por anjos. E estes anjos tinham a função excepcional de buscar, santificar, adorar a Deus.
E se nós observarmos o contexto do texto lido posterior, Ezequiel vai falar sobre o contaminar de Lúcifer aos seus santuários. Se nós observarmos santuários, está no plural. Por exemplo, a igreja em Itaperuvi, ela tem esta sede, mas cerca de mais de 50 congregações estão ligadas a ela. E independente do tamanho da localidade, estas congregações são conhecidas como santuários. E aqueles que ali estão com este propósito de adorar a Deus. O interessante é que uma vez no mês, cada um desses santuários tem os seus representantes. E eles têm que comparecer diante do pastor desta igreja, o titular, para lhe dar satisfação, relatórios de como estão os seus santuários, o qual está sobre os seus cuidados. E ele, obviamente, tem o dever e a obrigação de uma vez por mês, semestral ou anual, não sei, ir ao pastor geral, o presidente da sua convenção, para também falar de todo, não só da sede, mas a ele, de todos os seus santuários. Então, há um contexto dentro de um pensamento, obviamente, na linha do tempo teológico, que estes santuários que está Ezequiel refere-se, é dando um amplo conhecimento da organização de Deus. Então, quem era o responsável, vou usar o termo, mas o termo atual, não, como sacerdote, diz Ezequiel, como também, vamos dizer, o intermediário entre os santuários de Deus, era Lúcifer, o anjo perfeito. Ezequiel diz que ele era aferidor de medidas, perfeito, tinha o direito de pesar na medida certa, de quantificar. Então, só ele tinha a responsabilidade desses anjos predominantes chegar a ele e transmitir a ele, dar relacionamento a ele de tudo quanto esses anjos louvavam e adoravam a Deus. E ele, por sua vez, só ele tinha o livre-arbítrio de chegar diante do monte de Deus e entregar a Deus o que subia da terra. Então, diz o contexto que ele tinha dentro de um contexto explicativo, que a função dele era pegar tudo que era produzido, tudo que era adorado, tudo que era elevado aos céus e comparecer diante do monte de Deus e abrir o coração, que ele era perfeito. E o que ele levava no coração era simplesmente diante de Deus, ele abria o coração perfeito desde o dia que foi criado e dizia tudo que os anjos elevavam deste contexto chamado terra. Então ele dizia, tu és santo, porque o coração estava cheio da terra, que isto era o que subia. Tu és digno, tu és glorioso, tu és maravilhoso, digno de honra, de glória, de louvor. E ele ia expressando e toda a terra está cheia da tua glória. Então ele tinha este dever de comparecer diante do monte de Deus e transmitir isso, a ponto que o contexto de glória era tamanha que o ensoberbeceu, o orgulho atacou o seu coração e ele achou que poderia tomar para si. Então é quando, veja, Ezequiel fala de multiplicou o comércio, ou seja, está falando de negociação. Então ele começou a negociar o que não era dele. Então, o que é que faz? Por exemplo, ele vai diante de um daqueles anjos principais dos santuários e tentava o conquistar para que a glória não fosse dada mais ao Todo-Poderoso, mas a ele. Então, ele vai negociando, multiplicando o seu comércio, até conseguir uma terça parte dos anjos. Quando ele consegue uma terça parte, 30%, 33% dos anjos, não eram pouco, então ele se achou, ele se ensoberbeceu. Então agora ele vai subir não como antes, ele agora já não é mais perfeito, ele diz, eu subirei, e eu vou subir mais alto do que as mais altas nuvens, e lá estabelecerei o meu trono, e serei semelhante ao Altíssimo. Então este foi o propósito, só que ele esqueceu, que ainda tinha 2/3 que não se dobraram, Então quando ele sobe, que chega diante de Deus, então diz Ezequiel, o texto, que a primeira coisa que ele recebe é isso aqui, ou seja, tu eras perfeito.
perfeito, desde o dia em que foste criado, mas foi achado iniquidade de ti. Pela multiplicação do teu comércio, você pecou, e eu te lançarei humilhado à terra, ó querubim ungido. Ou seja, então Lúcifer é lançado à terra, e aquelas pedras fulgurantes já não fulgura mais. Ou seja, essa parte, 1/3 é levado para o castigo, para o abismo, para aguardar o juízo final. E os que não se contaminaram, volta para Deus. E aí a terra se deforma. A Bíblia diz que a terra é jogada num abismo sem fim. Ou seja, e a face, o que tinha na face, a face é o que a gente contempla, era só trevas. A terra se tornou sem forma e vazia, e a face das trevas era o que se via, escuridão. A terra já não tinha mais relacionamento. Os anjos foram criados em um estado eterno, perfeito, sem direito à segunda chance. O tempo passa e a terra vazia, as trevas, mas o Espírito do Senhor, diz a Bíblia, pairava sobre a face do abismo. Aonde só tinha as trevas, o Espírito Santo estava ali, talvez dizendo: vai chegar um dia, vai chegar um dia. Então vem o Gênesis, e veja que o escritor diz que no princípio criou Deus os céus e a terra, mas ele diz na sequência: a terra era sem forma e vazia. Então Deus vai agora renovar, porque já era, perdeu a forma, precisava de um renovo. Aí diz Deus: haja separação entre as águas, os montões e a porção seca. E houve. E Deus chama a porção seca a terra e os montões de águas mares. E aí Deus vai decorar a terra com um objetivo. Deus decora a terra, deixa tudo perfeito: sol, lua, estrelas. Mas agora vem o ápice: façamos o homem. A terra já não sabia mais o que era adoração. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Quando você lê Hebreus 2, obviamente que dá-se para perceber que o escritor está falando da humanidade de Cristo, mas ele deixa um paralelo, porque ele diz, ou seja, em certo lugar alguém testemunhou: quem é o homem para que o visites, e o filho do homem para que te lembres dele, ou vice-versa. Um pouco menor que os anjos o fizeste. Obviamente que ele está levando a humanidade de Cristo, e paralelamente de onde o homem vem. Veja que agora eu disse que os anjos foram feitos em um estado eterno. Agora Deus vai fazer o homem um pouco menor, ou seja, os anjos não tiveram direito de renovação. Aí Deus disse: eu vou fazer o homem um pouco menor, porque se ele errar, se ele fragilizar, eu renovo ele, eu dou uma segunda chance a ele. Aí o interessante é que Deus disse: façamos, plural. Quando nós vamos para o livro de Jó, no discurso de Eliú, capítulo 33, versículo 4, Eliú diz: o Espírito de Deus me fez, ou formou, e o sopro do Todo-Poderoso me dá vida. Veja que há uma distinção. Ele diz que o Espírito Santo vai fazer, vai formar, vai bater o barro, vai juntar as articulações, vai colocar as células, vai colocar os nervos, ele vai preparar, e ele prepara, mas ele vê tão arrumado que ele diz: eu vou colocar um lugar para mim aqui dentro, eu vou habitar aqui dentro. Mas só ficou o homem. Aí vem Deus, sopra nas suas narinas, e o homem se torna alma vivente. Agora, veja que Ezequiel diz que o Éden, Lúcifer habitava no Éden de Deus. Aí agora Deus vai fazer o Éden, vai edificar o Éden para o homem, vai colocar o homem no Éden.
Agora o homem, agora um pouco menor, não tinha o poder de subir a Deus. Mas Deus descia para ser adorado no Éden. Toda virada do dia, Deus descia. Era adorado pelo homem. Agora o planeta Terra voltava a ter vida de novo. Foi renovado de novo. Mas vem Lúcifer e ludibria o homem. E o homem peca. Veja que o erro de Lúcifer não foi menor que o erro do homem. Todos os dois foram um princípio de igualdade. Lúcifer queria ser igual a Deus. E a proposta que Lúcifer disse a Eva foi a mesma. Ele sabe que no dia que vocês comerem desse fruto, vocês vão ser igual a ele, conhecendo o bem e o mal. O erro foi similar. Veja que a justiça de Deus tinha o direito de eliminar, de desistir do homem, como fez com Lúcifer, reservá-lo para o juízo final. Mas Deus deu-lhe o direito de uma segunda chance. O expulsa da sua presença. Estabelece limites com a espada flamejante, guardando a árvore da vida e a entrada do Éden. Mas não desiste dele. Veja que você vai perceber que o homem se afastou de Deus, mas não Deus do homem. Você vai ver que havia relacionamento entre Abel e Deus. Deus desceu para dialogar com Caim. Mas quando a gente chega no capítulo 6 do Gênesis, o que fere é a deturpação generalizada. A Bíblia diz que de forma generalizada a descendência, a geração de Adão já não tinha mais comportamento de louvor a Deus. O pecado era que subia, e não glória, não santidade a Deus. Veja que a Bíblia diz que Deus veio observar, e o seu pecado, o pecado seu dessa geração, cheira mal às narinas de Deus. Aí Deus diz: me arrependi de haver feito o homem. Eu vou dar fim a ele e tudo mais quanto eu criei. Veja o impacto desta geração negativa. Deus disse: eu me arrependi de ter feito o homem, eu vou dar fim. Não ficará. Olha o que Deus diz: não habitará o meu espírito para sempre com o homem. Aquele espírito que tinha um lugarzinho no homem não ficará. Os seus anos no máximo são 120 anos. Mas no meio, quando Deus já tinha decidido a desistir do ser humano, o direito de segunda chance vem. Aí Noé acha graça aos seus olhos. Graça é favor imerecido. Ou seja, ele não merecia, mas o amor de Deus chegou a ele. E vem o dilúvio. A terra é impactada e coberta pelas águas de novo. Mas Deus preserva 8 almas. E os animais, respectivamente, pelas suas espécies. Depois, no capítulo 8 do Gênesis, as águas baixam. E Deus tira Noé e sua família da arca e renova. Veja que Deus tem a coragem de devolver tudo ao homem de novo. Sujeitar toda a sua criação de novo, depois do impacto do erro. Ou seja, houve uma renovação. E nesta renovação eu vou fazer uma nova aliança. E o sinal vai ser o arco-íris. O primeiro era a árvore, o segundo o arco-íris. Nunca mais eu vou fazer o que eu fiz, destruir você desse jeito. Aí vem o capítulo 11 do Gênesis. A Bíblia diz que por meio de Nimrod, a geração de Noé contrariou a vontade de Deus. Vamos nos tornar famosos. Vamos erguer uma torre cujo cume tope nos céus. E nós não vamos nos espalhar. E a vontade de Deus era que eles preenchessem a terra. Veja que Deus desce e vê que a intenção era má. Veja que não há mais destruição. Mas aí Deus larga aquela geração. Então Deus precisava ser adorado. Então é quando a Bíblia diz que agora Deus elege. Veja que os anjos foi criação, o homem, formação.
Agora Deus precisa eleger dentre os povos um povo. Veja que Deuteronômio 7:7, Deus diz: vocês não pensem que vocês eram melhor do que os outros povos. Eu os nomeei, eu os elegi como meu povo, pelo amor e pela minha aliança com os vossos antepassados. Então Deus elegeu Israel para entrar neste vácuo, para que Israel fosse o centro de adoração. Primeiro era o Éden, era a terra. Segundo, agora vem o Éden, e agora era Israel, Jerusalém, o lugar da adoração. Deus estabelece Israel, lhe dá figuramento e sacerdote intermediário. Assim como Lúcifer, com as suas vestes com 9 pedras preciosas, coberto de beleza e de glória, subia. Agora Deus dá a Israel um intermediário, um sumo sacerdote, que as suas vestes eram mais gloriosas do que a de Lúcifer. As pedras preciosas da veste de Lúcifer eram 9. Agora de Arão eram 12 pedras no peito. E ele tinha o único homem que tinha o direito de entrar aonde a arca estava. Ele entrava uma vez por ano, e o povo lá fora era renovado por meio do sacrifício do sangue de animais. Então veja que as coisas vão caminhando. Agora mais um lugar. Quando o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e buscar a minha face, independente da crise, independente da circunstância, eu do céu ouvirei e sararei a sua terra. Diga para quem tem ao seu lado: você tem direito à segunda chance. Mas Israel decepciona. O primeiro decepcionou, tu eras perfeito. O segundo, por formação, era um pouco menor, mas foi feito para viver eternamente, decepcionou. O terceiro, eleito para adorar, mas decepcionou. O primeiro não teve chance, outra. Mas a partir do menor, veja que o processo é de renovação. Se você olhar, a visão é renovação. Deus não desiste. Israel decepcionou. A ponto que Deus resolve silenciar-se. A ponto que Deus não vai usar mais profetas. Deus não vai usar mais visões. Deus não vai usar mais sonhos. Agora vem o período do silêncio de Deus. Parecia que Deus havia desistido. Não falava mais com Israel e obviamente com ninguém mais, nenhuma nação, publicamente. Então é neste período, conforme o contexto, que a Bíblia me dá subsídio para esse pensamento. É neste período que Jesus posteriormente mostra a João o quanto nós, seres humanos, estavam fadados ao fracasso. O erro de Adão, a decepção com Israel, nos gerou uma dívida impagável. E aquela dívida, por não ser paga, foi ajuizada. E a juizada foi levada ao Supremo Tribunal. E no Supremo, a sentença chega à última instância e já está prestes a ser sancionada. Veja que no capítulo 5 do Apocalipse, ele diz que foi arrebatado aos céus. E quando ele chega nos céus, ele viu um livro, uma escritura selada, escrita por dentro e por fora, selada com 7 selos. E um anjo com a voz forte chegou para ele gritando: João, ninguém. Em outras palavras, não vai ter mais renovação, porque ninguém foi achado digno, João, de pagar a dívida. Ninguém foi achado digno de tomar o livro, nem de desatar os seus selos, nem sequer olhar para ele. Veja, se você acompanhar a linha do tempo, é taxatória.
Veja que o primeiro a falhar foi Adão. E quando Mateus a Bíblia vai seguir pelo contexto masculino, veja que ele vai mostrando o que Lúcifer faz e decepciona geração por geração. Veja que ele vai dizer que Adão foi o culpado. Ele ludibriou-se. Mas ele traz um novo contexto de renovação, porque a Bíblia diz que Adão gerou a Sete. Sete gera Enos, Enos a Cainã, Cainã a Malalael, Malalael a Jared. Veja que nos tempos de Enos voltaram a invocar o nome de Deus. Então a Bíblia diz que Jared e gera Metusalém, Metusalém gera Lameque, Lameque gera Noé, Noé gera Sem, Cã e Jafé. Olha o período que Deus vem insistindo. Vem o dilúvio, mas Deus preserva Sem. Aí veja que a Bíblia diz que Sem gera Arfajade, Arfajade gera Elá, Elá gera Éber, Éber gera Reu, Reu gera Peleg, Peleg gera Serug, Serug gera Naó, Naó gera Terá e Terá gera Abraão. Veja o período que Deus vai renovando. Abraão gera Isaac, Isaac gera Jacó, Jacó gera 12 filhos, Rubens, Simeão, Levi, Judá, Zebulon, Gade, Assé, José, Naphtali, José e a Benjamim. Veja que Judá pega a proposta de renovação. Judá, o pequeno, o improvável, gera Perez, Perez gera Esrom, Esrom gera Arão, Arão Aminadab, Aminadab gera Naasson, Naasson gera Salmão, Salmão gera Boaz, Boaz gera Obed, Obed gera Jessé e Jessé gera Davi. Aí Deus diz: achei, 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 achei. Mas vem o pecado, mas vem Lúcifer. Mas derrubou Davi. Mas Davi gera Salomão, Salomão gera Roboão, Roboão gera Abias, Abias gera Asa, Asa Jeosafá, Jeosafá Jorão, Jorão a Uzia, Uzia a Jotão, Jotão a Acais, Acais a Ezequias, Ezequias a Manassés, Manassés a Amon, Amon a Josia e Josia a Jeconia. Aí Lúcifer vem e leva o projeto para o cativeiro. Não vai ter. Pensa que Deus desiste? Aí Mateus vem que depois do cativeiro, do exílio, aí ele diz: Zorobabel gerou a Zorobabel, Zorobabel gerou Abiúde, Abiúde Eliaquim, Eliaquim Azor, Azor Zadok, Zadok Aquim, Aquim Eliúde, Eliúde Eliazar, Eliazar Matã, Matã Jacó e Jacó José, que foi marido de Maria, da qual nasceu Jesus, Jesus, Jesus. Ele entra na história. Lúcifer, o pecado, pastor, prevalecia, Roberto. Veja que agora entra o filho por geração. Criação, formação, eleição. E agora vem por ele por geração. Mateus disse que no ventre de Maria, eis que nascerá um menino, disse Gabriel, e o seu nome será Jesus. Ele vai resolver o problema. Ele vai perdoar o pecado do povo. Ele vai resolver isso. Ele veio para pagar a dívida. Ele veio para isso. Ele veio. Primeiro impacto. Não foi aceito. Veja aqui por algumas teses bíblicas. Há quem diga que precisamos de 3 teses para defender, de 3 referências para defender uma tese. Veja que o principal objetivo de Jesus, segundo a Bíblia, foi renovar a Israel. Ele veio para os que eram seus. João: filha, eu não fui enviado a não ser as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em outras passagens ele disse para que veio. Oh Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes. Mas eles rejeitaram.
Lúcifer queria eliminá-lo logo no começo, por Herodes, não conseguiu. Quando Jesus completa 29 anos, que entra no cenário, homem como nós, sujeito, diz a Bíblia, a todo tipo de paixões. A primeira proposta, quando ele sai do batismo, Lúcifer vem cara a cara, Satanás vem cara a cara. E como já tinha contaminado todas estas gerações, ele diz, talvez essa aqui também é fichinha. Ele promete até o que não tinha. Leva Jesus ao ápice, depois de investir tanto, ao lugar mais alto do templo em Jerusalém. E diz, vê toda a glória do mundo pertence a mim, porque me deram. Quando Adão errou, eu estou abrindo mão de tudo para você, só precisa você me adorar. Em outras palavras, até aqui, todos. Jesus diz, para trás de mim, Satanás, porque está escrito, só o Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Primeiro direto na cara. Ei, Rebega. Ei, Rebega. Israel não quis ser renovado. E por várias formas que não me compete falar, o tempo, mas os irmãos, eu digo, ouvi que todas as vezes tentavam bloquear Jesus. Tentaram desestimular, não dando crédito ao seu ministério. Tentaram discriminar e o fazê-lo parar pela condição geográfica, é de Nazaré. Tentaram desestimular pelo grupo de discípulos que ele tinha, são semi-analfabetos, é do interior. Naquela região não vem nada que preste. Tentaram fazê-lo desestimular pelo contexto da vergonha. Todos que confessarem que Jesus fez um milagre vai ser expulso da sinagoga. E ser expulso de uma sinagoga naquela época era a mesma coisa de hoje. Você perder Bolsa Família, você perdeu o SUS, porque quem pertencia da sinagoga era protegido, tinha direitos. E ser expulso da sinagoga ia perder todos os direitos da sinagoga e ia depender do império. E se fosse depender do império, tinha que adorar o imperador. E isso para o judeu ele não aceitava. Mas Jesus não desistiu. Aí vem Lúcifer, meio para a religião, e diz, só tem um jeito: a cruz. A cruz não vem por acaso, gente. Era muito fácil ele morrer por uma espadada, decapitar, como fizeram com os apóstolos. Mas a cruz tinha um objetivo primeiro, era o ápice, era o mais ultrajante tipo de morte. E quem morria de cruz perdia a história. Quem lembrava era de forma vexatória. Se lembrasse, porque o nome desaparecia. E a maioria era enterrada como indigente, porque as famílias não tinham coragem de se expor. Então vamos matá-lo de cruz, porque a gente tira ele da história e esses seus seguidores desaparecerão. Mas o céu precisava de uma nova geração. O céu precisava de verdadeiros adoradores. Lembra o que ele disse à mulher samaritana: dai-me de beber. Como pode tu, sendo judeu, me impedir água de beber, que sou mulher samaritana? Se tu soubesse quem falas contigo, eu pediria de beber e tu me daria desta água, e eu te daria a água da vida. Ora, tu és maior do que o nosso pai Jacó, que bebeu desse poço, seus filhos e seus animais. Quem bebe dessa água torna a ter sede, filha. Mas quem beber da água que eu der nunca mais tornará a ter sede, porque vai jorrar um rio dentro do seu ventre. Vai chamar teu marido. Não tenho, disseste bem.
Tivesse 5, mas o que tem agora não é teu. Tu és profeta, Senhor. E porque tu és profeta, me explica uma coisa. Vocês judeus dizem que o lugar certo de adorar é Jerusalém, mas os nossos pais dizem que é Gerizim, desde a divisão do reino. Aí Jesus diz: vocês falam do que não sabem, mas nós falamos do que sabemos. Mas uma coisa eu digo, filho, está vindo a hora, e já chegou, que nem Jerusalém, nem Gerizim, mas o meu Pai vai procurar os verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Precisava uma nova geração. Precisava uma nova geração. Aí ele agora vai enfrentar a cruz. Expectativa a pior possível, humanamente falando. Todos haviam perdido. A morte, o inferno, a espada no Éden eram provas. Ele se humilhou. Era o pior vexame para um ser humano ser morto de cruz. Ele enfrentou e se humilhou. Veja que Paulo diz que ele foi fiel ao plano divino. Preso esbofeteado na cara, cuspido. Quem é do Nordeste, que viveu da minha geração, sabe. Como nordestino, meu pai me batia de galho de goiabeira, quando não daquele cinto de couro de boi. As marcas ficavam, mesmo a pele sendo preta, ainda havia marcas. Mas o meu pai nunca me batia na cara, porque dizia: na cara de um homem não se bate. E por amor, uma geração que estava vindo, esbofetearam-lhe no rosto, cuspiram-lhe, e ele não dizia nada. Está vindo uma nova geração. É esmagado no chicotear humano, dilacerado o tecido do seu corpo, arrastado perante pessoas pelas ruas de Jerusalém para fora da cidade, para ser crucificado fora da cidade. Zombaria, descasos. Ora, se já tanto desistiram, era muito fácil desistir. Mas ele não desistiu. 9h da manhã no Gólgota, prende seus braços, seus pés naquela cruz, elevam aquela cruz, e agora ele está exposto no centro como o pior de todos os criminosos de todos os tempos. Sem abrir a sua boca, sem reclamar, e sem passar na cara, eles não merecem. Mas como uma ovelha muda, não abriu a sua boca. 12:00, o sol para de brilhar. A natureza, conforme Romano capítulo 11, quando Paulo disse contra a própria natureza, o que ele fez, a natureza não aceitava. O direito era de Israel, verdadeiros ramos. Mas o que ele estava fazendo, Paulo traz alegoria, ele estava pegando um galho de zambuzeiro, ou seja, eu vou transferir para a nossa linguagem, um galho de jurubeba, um galho de espinho que não dá fruto, e queria enxertar na oliveira verdadeira. A natureza diz: não aceito. Aí o sol, vou conjecturar, eu não acredito nisso. Aí escureceu. O sol diz: eu não acredito no que eu estou vendo, eu não posso contemplar isso. É amor demais.
do meio-dia às 3 horas da tarde, escuridão. E no meio da escuridão, o universo ouve um barulho, traduzindo para o literal, um pedido, um questionamento. Ali lamar sabachthani. Deus meu, você como pai, ouvindo um grito desse de um filho, você ficaria em silêncio e viraria as costas? Por que me desamparaste? E Deus não responde. É porque lá em Itapervi, filho, lá em Itapervi tem uma geração que eu preciso adotar. Eles nem nasceram ainda. E o céu não lhe responde nada. 3 horas da tarde, ele grita: Pai, está feito, Pai. Está consumado, Pai. Se o problema era esse, o Senhor agora tem liberdade de adotá-los. Em tuas mãos eu entrego o meu espírito. A primeira coisa que acontece é o limite que permitia não mais Israel nunca se aproximar de Deus. O véu é rasgado. O véu da largura de um punho de um homem, de alto a baixo, se abre. Paulo diz que a barreira da inimizade, da separação, que não dava direito a gentil se aproximar de Israel, foi derribada. Aí ele diz: está consumado. Aí, acima de tudo isso, a natureza explode. A Bíblia diz, Mateus, que houve um abalo sísmico de uma magnitude incomparável, que até as rochas se abriam do meio, as placas tectônicas a cerca de 100 quilômetros abaixo da superfície da terra começam a bater uma na outra e gritar: morte, inferno, acabou, agora ele venceu, vai ter direito de renovação. Sepulcros foram abertos. Sepultado foi. Manhã do terceiro dia, contra todas as perspectivas do império, da religião, do ortodoxismo judaico. Vocês vieram buscar o que aqui? Está aqui, mas não. Deixa a gente olhar. Está vazio. Cadê o mestre? Está mais não. E onde? Já ressuscitou. Ele está vivo. 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 Se você puder, com todo respeito sanitário, eu sei que eu não posso me apavorar muito, mas dá um toque em quem está ao teu lado, diga para ele: não tem mais véu. Diga com força: não tem mais véu, não tem mais barreira de separação. Diga: agora eu posso adorar, agora eu posso entrar, agora eu posso reinar, agora eu posso entrar, agora eu posso adorar. Aqui está uma das maiores lições do Evangelho. Nós, como os cristãos, principalmente, a gente costuma não querer dar segunda chance às pessoas. Às vezes o irmão chora com a gente anos.
Às vezes o irmão evangeliza com a gente anos. Às vezes ele jejua com a gente anos. E às vezes ele fracassa. É ser humano. E a primeira coisa que a gente faz é excluir. Agora Jesus ressuscita como Deus. E a notícia era as piores possíveis. Aqueles que 3 anos e meio o ouviram, a maioria se afastou. Se tivesse um fofoqueiro que pudesse chegar, ele dizia: Senhor, Pedro está uma peça ruim. Além de ter te negado, dá os cacos. Tomé até hoje está dizendo que não acredita na notícia que o Senhor está vivo. Os discípulos de Emaú largaram mão do ministério e já voltaram para a velha vida. Ele vai atrás de um por um. E renova um por um. Diga para quem está ao seu lado: o teu fracasso não é maior do que o direito que você tem de segunda chance. Só não renovou Judas porque suicidou-se. Mas todos tiveram o direito de serem renovados. Agora olha que coisa linda, João 14. Enquanto ele estava vivo, os irmãos lembram que no princípio eu disse que o Espírito Santo tinha feito um lugarzinho aqui, de tão perfeito que ele nos achou. E se você acompanhar a mensagem, você vai ver que em Gênesis 6, o homem perdeu a presença. Então, a partir daí, até com Israel não chegou ao ponto de ter o direito do Espírito Santo vir e ficar. Ele vinha, tomava um jovem, uma mulher, fazia o que tinha que fazer e ia embora. E qual era o sonho do Espírito Santo? Qual é o sonho de um mestre de obra? É sempre estar naquelas construções que ele fez. Então, o sonho do Espírito Santo era morar aqui. Só que o erro o afastou. Aí os irmãos lembram quando Jesus, no capítulo 14 de João, reuniu os discípulos e disse: eu não vou deixar vocês órfãos, não. Eu rogarei o Pai, e Ele vai mandar o Consolador que vai habitar em vocês para sempre. O interessante é que a palavra rogar quer dizer, mesmo que a resposta seja não, mesmo assim eu vou pedir. Ele ressuscita, passa 40 dias, renovando os discípulos e as promessas. E sobe. Quando ele chega lá, João ainda estava com a cabeça no chão chorando, feito criança. Porque ninguém for achado digno. Aí João diz que um anjo com uma voz forte, um forte anjo, eu quero acreditar que veio correndo: João, para de chorar. Ele diz, quando levanta a cabeça, o anjo grita: eis o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, João. Ele venceu, e ele é digno de tomar o livro e de desatar seus selos. Aí João diz que quando levanta, vê um como um cordeiro que tinha sido morto. E ele vai direto para o que estava sentado sobre o trono. E quando ele chega diante do que estava sentado no trono, ele pega a escritura selada em suas mãos. Quando ele pega os 4 seres viventes que cercam o trono e os 24 anciões que assistem diante do trono de Deus, não aguenta e coloca a cara no chão aos pés do cordeiro, com a taça, a oração de incenso dos santos, e começa a olhar para o cordeiro com a cara baixa e dizer: tu és digno de tomar o livro, de abrir o livro e de ler, porque tu foste morto, mas está vivo, e com teu sangue compraste para Deus povos de toda tribo, língua, raça e nações. Aí João diz: olha, lembre, no Éden de Ezequiel,
a oração era só dos anjos, o louvor e a adoração. De Adão, só do Éden. De Israel, só Jerusalém. Só era de onde subia. Aí agora, João começa a dizer que começa a ouvir vozes no céu, de milhares, de milhares, de milhões, de onde tinha fôlego de vida, a vitória dele impactou. Aí João diz que anjos, todas miríades de anjos. Aí ele diz que da terra, de debaixo da terra, do ar, do mar, ele diz que vinha a voz entrando no céu. E era a voz de quê? De um cântico novo. Era um cântico de renovação. Era um hino novo. E eles diziam: digno é o que está sentado no trono e o Cordeiro. Ele é digno de honra, ele é digno de glória, ele é digno de louvor, ele é digno de majestade, é digno de ser adorado. E todos diziam: amém, 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 amém. E é para sempre, e é para sempre, e é para sempre, e é para sempre. É adorado. 10 dias de recepção, partindo do pressuposto de Atos. Termina a receptividade e ele senta à direita do Pai. Aí eu creio, vou conjecturar, a Bíblia me dá esse direito. Sentado à direita do Pai, e o lá embaixo a prova. Aí ele diz: Pai, antes de eu vir, Pai, eu prometi uma coisa a eles. Eu disse que ia te pedir, mesmo que o Senhor dissesse não, mas eu tinha que pedir. Fala, filho, derrama o Espírito lá, Pai, para eles. E é para sempre, Pai. Aí é o Pentecoste, o Espírito Santo. Eu não vim renovar a promessa de INSS. Eu não vim renovar a promessa da concessionária. Eu não vim renovar a promessa do plano habitacional. Esta noite eu vim renovar a promessa espiritual. Eu vim renovar essa chama espiritual pentecostal das Assembleias de Deus. Ei. Os judeus, peito para frente. Só nós merecemos ser renovados. Aí Pedro não esperava essa. Deu fome na hora da oração. Quando ele vai comer, a visão veio. O cesto cheio de animais imundos, ave, animais, répteis. Levanta e come. Senhor, não, eu nunca coloquei nada imundo na minha boca. Era o que Pedro achava dos gentios, imundos. Não diga, não chame imundo. Ou seja, lave a boca primeiro. Não chame imundo aquilo que eu já purifiquei. Está vindo 2 mensageiros aí. Vá com eles à casa do gentil Cornélio. Mas Senhor, eu nunca entrei na casa do gentil. Vá e fale do meu filho para ele. Pedro vai e já chega na casa de Cornélio reclamando. A primeira coisa que Pedro diz a Cornélio é: vocês sabem que a nossa lei não permite a gente falar com vocês e nem sequer entrar na casa de vocês. Mas estava eu orando. Diga para quem está ao seu lado: você já é puro pelo sangue de Jesus. Quando Pedro começa a falar na cruz, aí o Espírito Santo enche Cornélio e todos na casa de Cornélio. Eu quero acreditar, quem estava no lado de fora pega fogo, quem estava dentro pega fogo. Aí Pedro para de pregar, regala os olhos e diz: meu Deus, agora eu sei que Deus não faz acepção de pessoa. Até os gentios, até os gentios, até os gentios.
Aí quando Paulo escreve a carta aos Efésios, gentios, ele diz: vocês estavam longe, vocês não tinham valor nenhum, vocês já estavam mortos, mas agora, pelo sangue de Jesus, vocês que estavam longe chegaram perto. Ou seja, a barreira foi derrubada e Ele deu o direito de adotar vocês. Agora vocês são adotados como filho. Ou seja, não faça, disse ele aos Romanos, capítulo 10 a 11, vocês tenham cuidado, não faça como os judeus. Os judeus não têm desculpa de estar endurecido. Deus endureceu os gentios por causa de vocês, os judeus por causa de vocês, gentios, para vocês entrarem. Então não esfrie, não deixe esse negócio apagar, porque Deus não poupou nem judeus, que era ramo natural. Imagina vocês. Ora, versículo 24 a 25, ele diz: deixa eu dizer um segredo a vocês, para vocês não achar que vocês são sábios. Deus endureceu Israel em parte por conta de vocês, e enquanto não cumprir a plenitude dos gentios, Israel vai estar endurecido. Ou seja, enquanto a trombeta não tocar, o direito é do gentio. A vez é nossa, a hora é nossa, a hora é nossa, a hora é nossa. Então isso implica dizer que nós não podemos ter esse escutinho como se estivesse cultuando o homem. Temos que voltar ao que a gente era, que não dependia de ninguém famoso, nem pretendia de pagar grandes cachês, de cantor popstar, não. Quando botava a cara na porta, já era uma panela de pressão, o fogo caía. Eu estou na Assembleia de Deus, eu estou na Assembleia de Deus, deixa eu falar. Diga para quem está ao seu lado: você não foi adotado para ser frio, você não foi adotado para ser famoso, você não foi adotado para dar a cara feia, você foi adotado para adorar, para dar glória. Então deixa eu ouvir grito de glória, deixa eu ouvir, deixa eu ouvir. Precisamos voltar a ver os nossos jovens pegar fogo nos nossos cultos. Precisamos ouvir de novo o culto das nossas crianças pegar fogo lá. Precisamos pegar fogo. Então olha para quem está ao teu lado e diga: eu fui adotado para pegar fogo e incendiar você. Então pega fogo aí, vai, recebe batismo agora, recebe renovação, você tem direito. Braiga shakai urmampia shataya faya gaya uriaiga shajaira. A minha glória está invadindo esta casa de uma forma torrencial. Eu sou o mesmo e eu não mudo. E nesses últimos dias eu tenho urgência de um grande avivamento. E nesta noite eu estou derramando a minha glória, a minha unção em vidas que estão aqui. Recebam agora, 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 agora. Não podemos desistir, amigos. Não podemos deixar esse fogo apagar, companheiros. Os que foram criados para isso decepcionaram. O que foi formado para isso pecou. Os que foram eleitos para isso decepcionaram.
Mas o adotados não pode. É a nova geração. Mas pastor, eu estou só o caco, eu estou frio. Você tem direito à renovação. Mas pastor, ei, você tem direito a ser renovado. É julho, renovação. 21 de julho de 2021 é dia de renovação. É dia de renovação. Então deixa eu ouvir quem quer ser cheio do Espírito Santo, ser cheio de ousadia, ser cheio de unção. Não se preocupe com a fama, se preocupe em ser cheio, ser cheio, ser cheio, ser cheia, ser cheio, até transbordar. Eu tenho pregado em muitos lugares que não pode mais falar línguas estranhas. Eu tenho recebido o convite que vem a mensagem, pastor, pregue mais devagar, para não assustar o povo. Mas eu estou no Itapevi, Assembleia de Deus, não estou no Braz. Eu posso falar línguas estranhas, eu posso fazer rodopio. Então deixa eu ouvir a voz de quem vem comigo. Deixa eu ouvir o barulho de línguas estranhas da Assembleia de Deus de Braz de Itapevi. Deixa eu ouvir, deixa eu ouvir. Quem tem línguas estranhas recebe aí. Quem não tem recebe, recebe, recebe. Deixa eu ouvir, dá glória, dá aleluia. E enche o peito, fica de pé, fica de pé. Eu vou quebrar protocolo. Me ajuda aqui, companheiro, tá de máscara, me ajuda aqui. Se você está perto de um crente de máscara, se for do mesmo sexo, olha para ele assim, ó, olha para ele. Eu já fui vacinado. Diga para ele, tô nem aí. Mas diga com força, tô nem aí. Como você chegou hoje, quero saber como você vai sair. Diga, vou sair pegando fogo. Me faz um favor, se a partir de hoje tu encontrar um besta por aí que pensa que eu estou frio, que eu não tinha chance de ser renovado, dá um recado a ele: eu estou sendo renovado, vou sair cheio, vou sair cheio. Até transbordar. Show me the rubbish.